Vamos para mais uma live, essa é a terceira live da unidade 2, da disciplina Química Orgânica, né? E dessa vez nós vamos gravar uma live sobre o assunto reações de álcools, tá? Que nós ainda não havíamos explanado nessa unidade, tá? E aí, considerando que nós temos a Vanessa, que é aluna do mestrado em Química, não é isso, Vanessa? Isso mesmo. A Vanessa é aluna do mestrado em Química e ela está cumprindo uma etapa de estágio docência nessa disciplina, né, aqui na turma da UAB. Então, a Vanessa é quem vai estar hoje conduzindo aqui a apresentação, tá? Vai estar ministrando essa parte de reações de álcools para vocês. Então, Vanessa, você está de acordo também com a gravação dessa live, né? E também, posteriormente, está disponibilizando essa gravação para que os alunos possam acessar, aqueles que não estão presentes nessa live, tá certo? Você confirma? Confirmo sim. Então, Vanessa, se você estiver pronta, você pode dar início à sua apresentação, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, você, como os demais alunos também, fiquem à vontade para estarem ligando o microfone, interromper a qualquer momento e fazer as perguntas que vocês aí julgarem necessário, tá bom? Tá certo. Turma, boa noite. Então, vou aqui assumir a palavra. Como o professor disse, meu nome é Vanessa Ferreira, eu sou aluna de mestrado do IFMA, me formei em engenharia química, então também venho aí nessa carreira de química já há alguns anos. Como vocês podem observar, eu estou usando aqui dois dispositivos. Eu vou usar a câmera do celular, só que ele está quase descarregando. Eu acho ela um pouco melhor, a qualidade, mas eu vou apresentar aqui pelo computador. Então, fiquem à vontade, caso tenham alguma pergunta, né, caso precisem interromper a apresentação. Aí eu vou precisar só que vocês confirmem para mim se conseguem visualizar, tá bom? Tudo ok, Vanessa, aqui eu consigo. Tudo ok, né? Então, vamos lá, turma. Então, como eu disse, meu nome é Vanessa Ferreira. Dando continuidade ainda nesse conteúdo de química orgânica, hoje a gente vai falar um pouco sobre oxidação, mas especificamente sobre oxidação de álcools, né? Nessa apresentação de hoje, nós veremos alguns pontos. Deixa eu só retornar aqui. Pessoal, todos vocês estão me ouvindo? Só confirmem para mim, por favor. Tudo ok. Né? Tá bom. Então, vamos lá. Pessoal, nessa apresentação de hoje, nós veremos alguns tópicos específicos, né? Até adentrarmos na oxidação de álcool em si. Então, o primeiro ponto que nós veremos será um contexto das reações de oxidação, a classificação de álcools. Então, eu achei interessante, antes da gente entrar nesse conteúdo, fazer uma pequena revisão sobre alguns conceitos que são básicos, né? Mas que, quando a gente começa a estudar um tópico novo, é interessante fazer essa revisão para facilitar o entendimento. Então, nós vamos ver uma breve revisão sobre a classificação de álcools primários, secundários, terciários, revisão de alguns grupos funcionais, revisão sobre o que é a reação E2, que é de eliminação bimolecular. E aí, finalmente, vamos adentrar na oxidação de álcool em si e veremos, por fim, alguns mecanismos de oxidação que eu preparei aqui para a gente essa noite. Então, turma, como mostrei esse slide, né? Mostrei uma imagem de uma figura, de uma indústria ao fundo. Na química orgânica, a oxidação ela é um dos meios mais poderosos utilizados nas sínteses de derivados orgânicos. Então, existe uma grande importância da reação de oxidação para a indústria, né? Na obtenção aí de diversos compostos.
E existem diversos processos, vou ativar aqui o apontador, existem diversos processos de oxidação que podem ser agrupados aqui da seguinte forma. Um desses processos de oxidação é aqui a transformação de um álcool primário em aldeído. Esse processo aqui ele é chamado de desidrogenação, em que o álcool primário ele perde um oxigênio, né? Perde um hidrogênio, perdão. E aí se transformando em um aldeído. Da mesma forma, ocorre para a conversão de um álcool secundário em cetona, em que você tem aqui a reação desse álcool secundário com oxigênio e a formação de aqui uma ligação dupla, né? E, consequentemente, uma transformação desse álcool em cetona. Ambas essas reações são oxidações. Outro exemplo é a oxidação do aldeído, que é essa molécula aqui, a ácido, com a introdução, mais uma vez, de um átomo de oxigênio na molécula. O mesmo ocorre para se oxidar um hidrocarboneto, ou seja, um composto, e aí é constituído de hidrogênios e de carbonos, né, a álcool. Então, você tem a reação dessa molécula com o oxigênio, e aí, ao final, você tem a estrutura inicial juntamente com uma hidroxila, que é o que caracteriza um álcool. Então, esses exemplos aqui que eu trouxe são alguns grupamentos de oxidações, né, que possuem relevância industrial. E aí, como prometi, antes de iniciar, a gente vai fazer uma pequena revisão de alguns conceitos básicos, porque a gente vai sempre estar falando de álcools primários, secundários, terciários, né? E aí, mas o que é isso mesmo, Vanessa? Então, aqui, um álcool primário, ele é o quê? Quando um grupo hidroxila ele está ligado a um átomo de carbono primário, nesse caso aqui você tem um grupo hidroxila ligado a um átomo central. Esse átomo central ele é chamado de carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a uma molécula de carbono. Então, ele é chamado de carbono primário. Isso, consequentemente, vai ser usado para que a gente classifique o álcool. Então, se o carbono central ele é primário, ligado a um único carbono, consequentemente, o álcool também é primário. Da mesma forma, quando esse grupamento ele está ligado a um carbono secundário, ou seja, um carbono ligado a dois outros carbonos, nesse caso aqui você tem dois grupos metis, esse carbono é secundário e, consequentemente, o álcool é secundário. Da mesma forma, para os chamados álcools terciários. Se a hidroxila está ligada a um carbono ligado a 3 grupos metis, então esse carbono central ele é terciário, consequentemente o álcool é também terciário. Então, fazendo um resumo, a localização da hidroxila, né, e o átomo onde essa hidroxila está ligada é o que vai definir a classificação do álcool. Se o carbono é primário, o álcool, consequentemente, é primário. Se o carbono é secundário, da mesma forma, o álcool vai ser secundário. E se o carbono é terciário, ligado a 3 outros carbonos, o álcool será terciário também. Então, esse é o resumo, né? E aí, outro conceito importante da gente relembrar, como todos nós somos aqui da química, né? Em algum momento, a gente já viu esse conteúdo, a gente já viu sobre grupos funcionais, e aí a gente vai estar relembrando alguns desses grupos, sendo que o primeiro deles vai ser aqui a hidroxila. A hidroxila faz total sentido para a gente hoje, porque estamos falando de oxidação de álcool, e a hidroxila é o grupamento, e quando ligada a uma cadeia carbônica, vai definir a função álcool, né? Outro grupamento importante é o da carbonila, que é um carbono ligado, fazendo dupla com o oxigênio. Meu celular desligou, então agora vocês vão ficar sem a imagem, né? Somente a apresentação. Então, a carbonila, ela define o grupo cetona. A carbonila ligada a um hidrogênio, ela vai definir o grupo aldeído. E a carbonila ligada, chamada C-OH, vai definir os chamados ácidos carboxílicos. Outra função importante aqui para a gente é a diéster.
O éster, ele é um carbono que faz dupla com oxigênio, C duplo oxigênio, O ligado a um radical. E dois íons que eu achei interessante trazer para a gente hoje, que é o íon fosfato, né? O íon éster fosfórico. E nesse caso aqui, você tem um átomo central de fósforo fazendo dupla com oxigênio ligado a outros 3 oxigênios aqui. E o outro é o íon cromato, né? Formando um éster cromato, que você tem um átomo de cromo central ligado, fazendo uma dupla, né? Com oxigênio ligado a uma hidroxila e um oxigênio juntamente com um radical. Então, esses daqui são os grupos importantes para a gente hoje. Outro conceito importante, pessoal, é o de eliminação bimolecular, porque, vez ou outra, quando a gente fala sobre oxidação de álcools, a gente vai ver que esse tipo de reação ocorre, que é o de eliminação bimolecular E2. Assim como na orgânica existem duas importantes reações de substituição nucleofílica, as SN2, existem também duas importantes reações de eliminação, E1 e E2. Um exemplo é a reação do brometo de terquibutila com o íon hidróxido, né? É um exemplo de reação E2, em que esse ele significa eliminação e 2 significa bimolecular. Então, aqui você tem o brometo de terquibutila, aqui você tem um próton sofrendo um ataque, né, para a formação de água. Quando esse hidrogênio aqui, esse próton, sofre um ataque, consequentemente forma-se uma dupla ligação entre esses dois carbonos aqui, e como é atingido o limite de ligação do carbono, ou seja, o carbono ele vai ficar agora com 4 ligações, esse brometo já não vai mais fazer sentido, então ele é eliminado. Aí, para vocês entenderem do que eu estou falando, aqui, essa molécula inicial, ela passa a ter aqui uma dupla e, consequentemente, foi eliminado aqui o brometo. Então, você teve uma eliminação dupla, tanto do próton quanto do brometo, né? Formando essa estrutura, água e o íon brometo aqui. Então, vemos que uma reação E2 é uma reação concertada. Quando se fala concertada, pessoal, reação concertada é aquela que não possui intermediários, é uma reação direta. Ou seja, de uma só etapa. Nesse caso aqui, o próton, que foi esse hidrogênio, e o íon brometo, eles foram removidos na mesma etapa, sem nenhum intermediário sendo formado. Então, aqui a gente finaliza o nosso momento de revisão desses conceitos, né, para entrar na oxidação de álcools propriamente dita. Então, como nós sabemos, a oxidação, ela faz par com a redução. A oxidação é o inverso de redução, né? Não é possível que uma delas ocorra isoladamente. Elas ocorrem sempre em pares. Se ocorre redução de um lado, em algum outro local está acontecendo uma redução. Então, quando uma substância é oxidada, ela perde elétrons. Isso é o conceito de oxidação. Ou ela ganha oxigênio, ou ela perde hidrogênios. E quando uma substância é reduzida, ela ganha elétrons, ou ela perde oxigênio, ou ela ganha hidrogênios. E aí, esses processos, eles são sempre complementares, nunca são isolados, né? O que um composto perde, outro ganha. Aí, aqui um exemplo é a conversão cetona a álcool secundário, né? Trouxe aqui como exemplo a propanona. Quando a propanona ela é reduzida, né, ela vira aqui um 2-propanol. Uma acetona, ela pode ser reduzida a um álcool secundário. Isso significa que a acetona ganha hidrogênios ou elétrons, tornando-se uma molécula com uma hidroxila. Então, inicialmente você tinha CH3, CO, CH3. Aí você percebe uma mudança aqui. Você tem agora um CH3, CH, OH, CH3. Então, ela ganhou aqui uma hidroxila, né? Ela ganhou hidrogênio, sofrendo uma redução. Só que o processo inverso também poderia acontecer.
esse propanol aqui sendo agora oxidado para voltar a ser uma acetona. Então, você tem o propanol sendo oxidado, virando aqui uma propanona. Se você pegar esse mesmo álcool secundário, fizer uma reação inversa, ou seja, remover o hidrogênio, ele voltará a ser uma acetona. Essa é a oxidação do álcool secundário. E um reagente frequentemente utilizado, pessoal, vou só sair aqui da apresentação para deixar a câmera ligada. Aí eu retorno com vocês. Deixa eu deixar desligada mesmo. Então, pessoal, um reagente frequentemente usado para oxidar álcools é o ácido crômico, que ele é formado quando o trióxido de cromo ou de cromato de sódio é dissolvido em solução aquosa de ácido. E aí, antes de dar continuidade, guardem bem essa informação sobre o ácido crômico, porque ele é bastante utilizado na oxidação de álcools, mas a gente vai retomar falando sobre ele mais na frente. Só que antes disso, eu gostaria de fazer essa apresentação aqui sobre o que acontece quando os álcools primários, secundários e terciários sofrem oxidação. O álcool primário, quando ele sofre oxidação, ele primeiramente se torna em um aldeído e, posteriormente, quando oxidado mais uma vez, ele se torna em um ácido carboxílico. Os álcools secundários, quando oxidados, a gente até viu um exemplo agora há pouco, ele se torna em uma cetona. E o álcool terciário, por sua vez, ele não reage, né, diante de uma oxidação. Então, essas reações de oxidação, elas são facilmente reconhecidas como oxidações porque o número de ligações CH diminui no reagente e o número de ligações CO aumenta. Como é que isso ocorre? Aí tem aqui 3 exemplos de reações, né? E que nessa primeira a gente observa isso acontecendo. Você tem aqui C, OH, H, e você tem que um hidrogênio some aqui. E você vai ter agora um aumento de C dupla O. Aqui você tinha somente uma ligação CO, agora você vai ter uma C dupla O. Uma ligação dupla aqui, carbono-oxigênio. Da mesma forma, nessa outra situação aqui, em que você tem um C, um carbono ligado a uma hidroxila, perde-se novamente uma ligação CH, e você tem aqui um C dupla O, e aqui da mesma forma, né? CH, perde-se aqui um hidrogênio, e você tem uma ligação dupla novamente. Então, facilmente se reconhecem oxidações a partir dessa perda, né? Nessa alteração no número de ligações. Os álcools primários, como a gente já viu naquele encarte anteriormente, eles são oxidados a aldeídos por esses reagentes, só que a reação ela não para no aldeído, porque em seguida ao aldeído, ele é oxidado a ácido carboxílico. Aqui a gente tem um exemplo, um álcool primário sendo oxidado, ele se torna aldeído, e uma oxidação adicional transforma esse aldeído em ácido carboxílico. E aí observe que tanto a oxidação de um álcool primário quanto o secundário, ele envolve a reação de um hidrogênio do carbono, ao qual a hidroxila estiver ligada. A gente acabou de ver isso no slide anterior. Então, você tem, tanto nos álcools primários e secundários, a remoção de um hidrogênio do carbono, onde a hidroxila está ligada. Aí, aqui no caso dos álcools secundários, a gente observa isso mais uma vez, né? Aqui você tinha um C, OH. Você tem agora o estabelecimento de uma dupla, uma carbonila, e a formação de água. O carbono que contém o grupo OH em um álcool terciário, como vemos aqui, ele não está ligado a nenhum hidrogênio, pessoal. Você tem aqui, ó, o carbono ligado a metila, metil, metil, metil. Então, como ele não está ligado a nenhum hidrogênio, o grupo OH ele não pode ser oxidado a um grupo carbonila. Então, no caso dos
álcools terciários, essa oxidação ela não ocorre. Ela só vai ocorrer em álcools primários e secundários, certo? E agora, a gente vai ver alguns mecanismos de oxidação. Isso aqui vocês podem encontrar no livro da Paula Bruce, tá? Especificamente no volume 2, mas existem alguns conceitos importantes no volume 1 também. Ele explica melhor sobre reações de eliminação E2, que a gente viu lá no início dessa apresentação. Então, aqui, o ácido crômico que a gente viu lá no início e outros reagentes oxidantes que contêm cromo oxidam o álcool primeiramente formando um éster cromato. A substância carbonilada ela é formada quando o éster cromato ele sofre uma eliminação E2, né, como está descrevendo aqui essa equação. Aqui a gente tem um mecanismo para oxidação de álcool pelo ácido crômico. Você tem aqui o ácido crômico, né? Ele sofre aqui um ataque através do HBr, estabelece-se aqui um equilíbrio, né? Consequentemente, essa reação ela sofre novamente uma modificação aqui, tem a formação do éster cromato, uma reação de eliminação E2 no final. A oxidação do álcool primário, ela pode, quando se trata da oxidação de álcool primário, ela pode facilmente ser interrompida no aldeído. Então, como a gente tinha visto lá no início, o álcool primário, ele primeiro se oxida aldeído e depois se oxida novamente ácido carboxílico, mas só que, por algum interesse, ela pode muito bem ser parada aqui nessa etapa. Então, você pode interromper a reação aqui. Como é que se faz? Se utilizar clorocromato de piridina, que é o PCC, se ele for usado como agente de oxidação e a reação for realizada em um solvente anidro, como é o caso de clorometano, como explicado no quadro a seguir, você vai ter, então, esse interrompimento. Você tem um álcool primário e, nessas condições, ele vai finalizar aqui no aldeído. Porém, por conta da grande toxicidade de reagentes que possuem cromo na sua composição, foram desenvolvidos outros métodos para oxidação de álcool. Então, o cromo ele é bastante tóxico. Em alguns casos, ele ainda é utilizado, ele é muito importante. Porém, é sabido que ele tem uma toxicidade muito grande. Isso não é interessante para a indústria. Isso não é interessante de diversas formas. Então, por isso, se buscou desenvolver outros métodos. E alguém que teve um papel super importante nesse processo foi o cientista, o químico, Daniel, não coloquei o nome dele aqui, mas é Daniel Swearne. Ele foi um químico americano que descobriu a reação que leva o seu nome, reação de Swearne. Ele viveu de 1916 até dezembro de 1982. Então, um dos métodos mais frequentemente empregados é o denominado oxidação de Swearne. Ele utiliza não mais reagentes à base de cromo, mas sim de metil sulfóxido, cloreto de oxacila e trietilamina. A reação de Swearne ela é amplamente usada na química orgânica sintética devido à sua eficácia e seletividade. Ela tem diversas aplicações. Por exemplo, na indústria farmacêutica, esse método ele tem sido empregado na síntese de intermediários para a produção de medicamentos, como antibióticos, anti-inflamatórios, até mesmo agentes anticâncer. Tem sido encontrada aplicação na produção de perfumes, porque muitos compostos aromáticos são obtidos via oxidação de álcool, e a seletividade da Swearne, ela assegura que os produtos desejados eles sejam obtidos sem contaminação indesejada. E na química verde, a ausência de metais pesados torna essa reação alinhada com os princípios da química sustentável, o que minimiza impactos ambientais, e também é útil na modificação de polímeros. Esse método ele permite também a funcionalização de polímeros através da oxidação seletiva, o que aprimora
as propriedades físico-químicas dos polímeros. Então, grande foi a importância aí do trabalho desse químico, Daniel Swearne, nesse processo de oxidação, né? Em transformar a oxidação num processo mais limpo, né? Mais sustentável e com diversas perspectivas aí dentro da indústria. Pessoal, desde que a reação ela não seja realizada em uma solução aquosa, a oxidação de álcools primários, como o PCC, ela é interrompida no aldeído. No caso aqui, você tem um álcool primário, né, reagindo com trietilamida e parando aqui no aldeído, e os álcools secundários, da mesma forma, sendo oxidados aqui a acetona. Ocorre que na realidade, o agente oxidante usado na oxidação de Swearne é o íon dimetilclorosulfônico, que é formado pela reação de dois componentes, que é o dimetilsulfóxido e o cloreto de oxacila. Abaixo, a gente vê aqui uma figura que é a representação do mecanismo de oxidação de Swearne. Inicialmente, você tem aqui um álcool reagindo com o éter dimetilclorosulfônico, né? Isso vai reagir e produzir um alcoxsulfureto. Em seguida, estabelece-se aqui um equilíbrio entre esse alcoxsulfureto e esse composto aqui intermediário, né? Posteriormente, esse composto ele é atacado, ele reage com a trietilamida, como veremos mais na frente, que é uma base. Posteriormente, acontece novamente uma reação E2, que é uma eliminação bimolecular, e forma-se, por fim, um aldeído ou uma acetona, mais um sulfureto dimetílico. Esse aqui é o resumo do que ocorre na oxidação de Swearne. E assim como na oxidação com o ácido crômico, a oxidação de Swearne, ela também usa uma reação de eliminação bimolecular para formar o aldeído ou cetona. Por isso que eu achei importante trazer no início uma revisão dessa reação de eliminação, porque ela está sempre sendo utilizada, ela está sempre ocorrendo. Observem que ela ocorreu tanto quando se está usando um componente à base de cromo como oxidante, como aqui, nessa dita reação de Swearne. A reação de eliminação bimolecular, ela continua acontecendo. Então, é um conceito importante. Isso tem em mente nesses mecanismos de oxidação. Aí aqui, pessoal, para elucidar melhor, estou mostrando aqui o passo a passo de como é que ocorre esse mecanismo de oxidação do Swearne. Aqui, em primeiro lugar, o dimetilsulfóxido ele reage com cloreto de oxacila para dar um intermediário que se decompõe rapidamente em dimetilclorosulfônico, né? Depois é liberado monóxido de carbono e dióxido de carbono. Quando o álcool ele é adicionado ao dimetilclorosulfônico, resulta-se um intermediário, alcoxsulfônico e cloreto de hidrogênio. A trietilamina, que é uma base adicionada, ela desprotona o alcoxsulfônico na posição alfa para formar um ileto de alcoxsulfônico que então se rearranja para liberar gás sulfeto de dimetila, que resulta no produto final, de álcool ou cetona. Para finalizar a apresentação, eu queria finalizar mostrando um vídeo para vocês que eu achei muito interessante sobre o mecanismo de oxidação de álcools. Eu posso enviar o link também, caso vocês tenham interesse. Oxidação de álcool. Galera, é importante lembrar o seguinte: todo álcool só tem ligação sigma. Então, daquelas 3 oxidações para alceano e flagelos, você vai usar a enérgica, porque ela é capaz de quebrar a ligação sigma. Tá show de, né? Então, galera, olha só.
você vai usar permanganato de potássio, tá ligado? Em meio ácido. Só que, galera, esse cara pode ser representado por esse símbolo aqui, ó. Oxigênio entre colchetes. Tá show de? Chamado de oxigênio nascente. Tudo bem? Primeiro passo. Identifica em qual degrau você está daquele álcool. Você sempre vai estar no degrau número 1. Entendeu isso? E aí, se você tiver 3 hidrogênios, você consegue subir 1, você consegue subir 2, você consegue subir 3 degraus. Se você tiver só 2 hidrogênios, você está aqui. Você está capaz de subir 1, capaz de subir 2. Entendeu, galera? O número de degraus que você vai subir é o número de hidrogênios que você tem. Joga muito. Entendeu, galera? Entendeu bem comigo, galera? Olha só. Nós temos 4 casos aí de oxidação de álcool. O primeiro caso, galera, é o metanol, que é o menor álcool que nós conhecemos. Só tem um carboninho, MET, tá ligado, né? Galera, como é que eu faço isso? Gente, é só fazer isso aqui, ó. Só lembrar da escadinha. Acabou, eu sei que você já sabe. Acabou. Galera, olha só. Aqui eu tenho apenas um oxigênio, certo? Eu tenho 3 hidrogênios. Nós não combinamos que oxidar na orgânica é trocar ligações que o carbono faz com o hidrogênio por ligações com o oxigênio, basicamente? Não é isso, galerinha. Não é isso, não é isso, não é isso. Então olha o que você vai fazer, galera. Olha só. Cabral, aqui eu faço uma ligação com oxigênio só, né? Como é que eu faço, então, agora? 2. É isso aqui, galera, ó. C dupla. Ó, como você tem que fazer um limite de quadro, sobram só mais 2 ligações. Então, ó, H aqui, H ali. Pronto. Tá show de, né? Cabral, eu continuo tendo hidrogênio. Eu posso continuar oxidando? Então, olha só, galera, ó, se você continua essa oxidação, você faz isso daqui, rapaz. Ó, eu tô fazendo 2, meu próximo degrau é fazer 3. Então vai ficar assim, ó, H, C dupla, ó, H. Pronto. Agora, Cabral, eu continuo tendo um hidrogêniozinho aqui, ó. Eu posso fazer mais uma oxidação? Se você está no degrau com 3 ligações, o último degrau é você fazer as 4 ligações do oxigênio. Então vai ficar assim, rapaz, ó. Olha isso. Então o próximo passo é você fazer 4 ligações. E quando você faz 4 ligações, você vira CO2. Então, galera, ó, o último estágio dessa oxidação é o carbono chegar a CO2. Então é importante você guardar isso aqui para mim, galera. Ó, do metanol, olha isso, do metanol. A primeira oxidação faz com que ele vire metanal. Aí do metanal vira metanóico. E do metanóico você vira gás carbônico. Tudo bem? Você já entendeu como é que eu faço? Então, galera, repara. E quando você tiver hidrogênio para trocar, você vai oxidando. Se acabar os hidrogênios ligados diretamente ao carbono do H, a oxidação cessa. Tá show de? Olha aqui o segundo caso, que é você trabalhar um álcool primário. Vem comigo, galera, olha só. Coloquei aqui o etanol como exemplo. Tá show de? Vamos lá, Cabral. Aqui ele faz uma ligação com o oxigênio. Ele tá aqui, ó. Vamos subir um degrau? Subiu um degrau. Quando você sobe um degrau, vai virar C dupla O. Então, olha isso, galera, ó. Olha isso. CH3. Repara, nós combinamos não mexer nele porque ele não é grupo funcional. O grupo funcional de um álcool é o carbono da hidroxila. Então, só ele vai desligar mais oxigênio. Então, ele fica quietinho. Agora, como é que esse cara fazendo 2 ligações? C dupla O. Entendeu isso? Cabral, eu falo assim, oi, mas aquele carboninho continua tendo um hidrogênio aqui, ó. Então, eu posso oxidar mais uma vez? Pode. Então, olha isso, galera, ó. Se você oxidar esse cara mais uma vez, vai ficar assim, ó. CH3, C dupla O, OH. Aí você fala assim, Cabral, vamos agora de... dá mais não. Porque esse carbono aqui do grupo funcional não tem mais hidrogênio para trocar. Então você para ali. Tudo bem? Vem para o terceiro caso, que é um álcool secundário. Vem. Rapaziada, olha só. Terceiro caso, que é oxidar um álcool secundário. Lembrando que só oxida esse carboninho aqui, ó, que é no grupo funcional. Show de... Olha para ele. Ele só faz uma ligação com oxigênio. Ele está nesse degrau, certo? Então, o próximo degrau é fazer ele fazer uma dupla com oxigênio. Então, olha o que você vai fazer, galera. Como você tem um hidrogênio, você pode fazer isso, ó. Vai ficar assim, ó. CH3, C dupla O, CH3.
Cabral, ela fala assim, oi, dá pra continuar? Não, não dá mais não, mano, é porque você não tem hidrogênio. Tá vendo, galera? Não tem hidrogênio, então para ali. E pra finalizar, oxidação de álcool terciário, vamos jogar? Tem hidrogênio no carbono do grupo funcional? Não. Então o álcool terciário oxida? Não. Acabou. Entendeu, galera? Entendeu como é que eu fiz então? Tranquilo? Então, pra finalizar nossa aula de reações orgânicas, vem comigo em esterificação e hidrólise de éster. Vem. E essa foi a apresentação, pessoal. Bem sucinta,